Hoje nosso estudo está aqui em 2 Reis, no capítulo 13, vou ler do versículo 14 para frente. Está falando de Eliseu quando adoece e Jeoás vem ter com ele. E Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E ele, Eliseu, pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-as 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Então aqui o que mostra pra gente que Eliseu, mesmo doente, uma doença que acabou levando ele à morte, ele ainda estava ali cheio de unção, né? Cheio de poder vindo de Deus, e estava ainda ali abençoando a vida daquela nação, né? Qualquer pessoa que tivesse ali numa situação como ele estava doente, ia estar desanimado, ia estar para baixo, ia estar triste. Ele não, ele estava ali ainda abençoando a vida daquela nação, né? O rei que veio visitá-lo estava desesperado, estava triste, com medo de ficar sem o amparo dele ali, né? Então mostra pra gente a postura de um filho de Deus. Não que não seja normal uma pessoa estar doente, ela ficar triste, ficar desanimada, angustiada. A gente é humano, é normal isso. Não podemos também ser carrasco de nós mesmas e achar que só porque você está ali servindo a Deus, você não tem direito de ter sentimentos assim. Temos sim, nós somos humanos e Deus sabe disso. Só que o mais lindo aqui é que Eliseu, ele estava ali fortalecido mesmo em Deus, né? E ele estava ainda abençoando a vida deles, né? E o rei aqui, ele estava desesperado, com medo, porque ele era tipo um porta-voz de Deus, ele era ali um homem que representava Deus ali. Então, eles colocavam ali a confiança naquele homem também, né? E mostra pra gente que quando a gente coloca confiança nas pessoas, usamos ali de repente uma pessoa como um porto seguro, é assim que a gente se sente, como esse rei estava. Então, assim, nossa confiança, nossa esperança, ela não pode estar em pessoas, ela tem que estar em Deus. Embora nós sabemos que Deus usa pessoas e situações para nos abençoar, e também pode nos usar para abençoar outros, mas a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança tem que estar em Deus, né? Então aqui também mostra que quando Eliseu mandou ele fazer esse ato aqui com as flechas, era um ato profético, né? Então assim, ele falou: abre a janela e flecha, né, em sentido oriente. Então ali representava um livramento que Deus ia dar para eles, né? E depois ele falou: agora flecha em terra, né? Fere a terra. E aí ele flechou 1, 2, 3 e parou. E o Eliseu ficou indignado com ele, porque não era para parar, era para continuar flechando. Cada flechada significava uma batalha vencida, né? E ele falou: se você tivesse flechado 5 ou 6 vezes, você ia consumir esse inimigo. Mas como você flechou só 3 vezes e parou, você só vai vencer eles 3 vezes. Então vai continuar sendo um problema, né? Então, assim, o que mostra pra gente aqui? Que quando começamos algo ali com Deus na nossa vida, a gente tem que ir até o fim. Não podemos parar. Não podemos nem nos dar o luxo de falar: ai, tô cansado, chega, pra mim deu, basta. Não, se Deus não mandou parar, continua. A menos que a gente receba a direção de Deus, que é para parar,
né? Aqui ele não tinha recebido direção de parar, ele parou por conta própria. Ele achou que 3 vezes era o suficiente, né? Só que aí Eliseu ficou indignado com ele e falou: então você vai continuar com esse inimigo, porque não era para parar, né? Então na nossa vida é assim, quando temos um projeto ali, seja em qualquer área da nossa vida, e algo assim difícil, algo que a gente fica cansado mesmo, que tira a nossa energia, a nossa força, e a gente realmente quer parar porque não dá mais, a gente tem que ir diante de Deus e perguntar para Deus, né? Porque Deus, ele não nos deixa confundido, né? E deixar sempre assim, que existe pelejas que é Deus que vai fazer, mas existem situações que Deus quer que a gente faça, que era um ato profético, né? Ele tinha que fazer, e só que aí ele parou, né? Antes da hora, e ele ficou aqui, como Eliseu falou, você ainda vai continuar com esse inimigo, porque você não foi até o fim, né? Então, que essa mensagem venha trazer para a sua vida, para a minha vida, esperança, que a sua fé, a minha fé seja fortalecida e que venha trazer, venha nos edificar, nos abençoar, que a palavra de Deus é toda proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar, é um verdadeiro banquete espiritual, né? E aqueles que buscam a face do Senhor, que buscam ter relacionamento com o Senhor, não fica confundido, né? Então a vitória é certa, né? Então aqui, e devemos ver aqui o exemplo de Eliseu, que mesmo doente, ele estava ali ainda firme, né? Firme, enquanto ele estivesse respirando, ele estava ali fazendo a obra de Deus. Então a gente tem que copiar esse exemplo aqui, porque é algo assim que realmente edifica a nossa vida, né? Então aqui Eliseu provavelmente sabia que aquela doença já ia ser para a morte, mas ele estava ali fazendo a obra de Deus, né? Ele estava ali mais forte do que o rei, né? Estava ainda ensinando o rei, dando força para o rei. Ele que estava doente, o rei que estava com saúde, mas ele estava ainda abençoando a vida do rei e da nação, né? Então nós devemos ser como Eliseu, né? Pedir a Deus para a gente ter esse perfil aqui, né? E aqui mostra também que, como Jesus Cristo falou, existem doenças que é porque é o fim, né? Nosso tempo aqui na Terra acabou, né? Então, existem doenças que é para a morte, existem outras doenças que é para o nome do Senhor ser glorificado, né? Através de um milagre. Então, aqui, no caso de Eliseu, provavelmente aqui o tempo dele já tinha cessado, tinha acabado, e com certeza, como homem de Deus que ele era, ele sabia, né? Que o tempo dele já tinha acabado aqui, né? Mas ele estava ali ainda fazendo a obra de Deus, né? Então, como filhos de Deus, nós temos que descansar em Deus, né? Quando vem uma situação, ali ou o nome do Senhor vai ser glorificado através de um milagre, e se não for o caso, se for para a morte, então Deus vai também nos dar um descanso e uma paz, né? Para aceitar aquilo, né? Mas tudo sempre na direção de Deus. Amém?